Abra sua Bíblia para nós podermos meditar na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versos de 5 a 13. 1 Samuel, capítulo 7, versos de 5 a 13. Onde aparece a expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós usaremos essa expressão em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Então, para aqueles que não sabem, a nossa igreja está comemorando nesse mês 122 anos de organização. E no próximo domingo, então, nós teremos nosso culto de ação de graça aqui às 11 horas da manhã. Estará pregando nosso presidente do Supremo Conselho, Roberto Brasileiro. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler responsivamente, esses irmãos participam. Capítulo 7, começando no verso 5 de 1 Samuel até o verso 13. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel fez esse holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grandes estampidos sobre os filisteus. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, Pai, trabalha nossas vidas, segundo o querer do Senhor. Que Teu Espírito agora trabalhe, Pai, também glorificando o Senhor Jesus e a Ele mesmo, e edificando a vida da Tua igreja. Pai, nós dependemos exclusivamente da ação do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tomou, pois, Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, o nosso objetivo nesta noite é trabalhar com o tema Não nos esqueçamos das bênçãos divinas. Por que não nos esquecer das bênçãos divinas? Nós sabemos que todo ser humano, de uma forma geral, ou o ser humano, não todos, tem uma memória curta. Fulano, você lembra disso? Ah, não lembro, principalmente quando a gente não quer lembrar, né? E nós estamos, então, sujeitos a isto, né? A uma falha de memória. A gente que já andou por boa parte do nosso país, já conheceu muita gente, muitas vezes a gente encontra com a pessoa, ela fala:
Pastor, lembra de mim? A gente fica com vergonha. Eu falo, me dê uma pista. Um dia desse eu encontrei com uma pessoa, pastor, lembra de mim? Não, eu falei, me dá uma pista. O senhor esteve lá na nossa igreja há 40 anos atrás. Eu falei, misericórdia. Então, irmãos, não nos esqueçamos das bênçãos divinas. Nós estamos vivendo agora o período em que começam os discursos, dos políticos. E começam, então, aqueles planos, Se eu ganhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque São Paulo precisa disso, porque o Brasil precisa disso, porque... Mas depois, quando eles ganham, eles esquecem que fizeram essas promessas. Eu acho que eles falam assim, olha, o povo vai esquecer até a próxima eleição. Próxima eleição eu falo de novo, a mesma coisa, Então, irmãos, mas existem também aqueles que aproveitam das desculpas do esquecimento. Assumem um compromisso, não querem cumprir esse compromisso. Eu me esqueci. Ou então, como eu já disse, aqueles que se fazem de esquecidos para evitar pessoas e situações. Passa por você, não conhece. Uma vez, um diácono de uma das igrejas que eu dava as pastorais, pecou e foi disciplinado. Nós reunimos conselho e tribunal e ele foi disciplinado. E ele ficou assim tão irado comigo, que ele andou espalhando por lá que ele ia me acertar na rua. Eu falei, misericórdia. Mas logo em seguida ele foi embora, mudou para uma outra região, ele, a esposa, os filhos. E mais ou menos 10 anos depois ele voltou. E um dia eu entrei no banco e ele estava na fila. Eu falei, eu vou dar um susto no meu diácono agora, Ele era menor do que eu, mais fraco do que eu, Eu cheguei perto dele, botei a mão nas costas e falei, meu irmão, tudo bem? Você ainda está nervoso comigo? Eu ouvi falar há 10 anos atrás que você queria me acertar. Não, pastor, me perdoe, eu estava de cabeça quente quando eu falei aquilo. Esquece aquilo. Eu falei, tá bem, está perdoado e vamos em frente, Então, muitas vezes, irmãos, a gente esquece das coisas ou das pessoas para evitar situações, muitas vezes situações de constrangimento. O que precisa, então, acontecer conosco para não nos esquecermos das bênçãos divinas? Primeiro, nós precisamos de ser curados de derrotas do passado. Precisamos de cura de derrotas do passado. Porque senão nós jamais vamos experimentar as extraordinárias vitórias do presente. Então precisa haver a cicatrização das más lembranças para a gente poder aprender, gozar da soberana graça de Deus para o nosso presente, para o nosso futuro. Muita gente está com seu presente prejudicado e já prejudicando seu futuro por causa de uma coisa que aconteceu no passado que não foi curada, que não foi resolvida. E a única maneira, queridos, de transformar desastres em derrotas, nas péssimas lembranças do passado, em um memorial do presente, no presente, é reconhecermos que nós dependemos do socorro e da ajuda de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso objetivo nessa noite é que entremos nesse clima tão gostoso de sepultar aquelas memórias ruins do passado, para podermos gozar as alegrias das vitórias do presente e daquelas que Deus tem projetada para nós, planejada para nós, para o nosso futuro. Até aqui nos ajudou o Senhor.
O que estava acontecendo no texto? Houve uma reunião do povo de Israel, e essa reunião era uma reunião em que haveria um culto especial, né, podemos dizer assim. Houve consagração, Samuel chamou o povo à responsabilidade, houve um derramamento, houve um arrependimento, houve confissão de pecados e também um sacrifício. E os filisteus, sabendo que o povo de Israel estava todo reunido ali, eles falaram: é hora de a gente acabar com esse povo agora. Então saíram com todo o seu exército para acabar com o povo de Israel. É o texto que nós lemos, e exatamente ali, naquele lugar, o Senhor livrou o seu povo. O Senhor livrou o seu povo. Por isso, Samuel, após aquela grande vitória de Deus e não do seu povo, porque foi Deus quem lutou, ele coloca aquela pedra ali, chamada pedra de ajuda. Veja o que John Newton escreveu sobre a palavra Ebenezer. Diz assim, falando sobre Deus: seu amor no passado proíbe-me de pensar que ele me deixará em tribulação a sucumbir. Cada doce Ebenezer que trago à lembrança confirma o seu deleite de ajudar-me até o fim. Então clamem. Quando estiverem desesperados, não abram mão disto. Se estiverem sobressaltados, clamem, e ele os ouvirá e os sustentará. Então aquela pedra, colocada ali por Samuel, ela recordaria, traria a recordação de todo Israel aquelas vitórias concedidas pelo Senhor ao seu povo. Há 20 anos atrás houve algo ali desastroso naquele mesmo lugar. Capítulo 4, versos 10 e 11 de 1 Samuel diz assim: então pelejaram os filhos de Israel, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E também o capítulo 5, versos 1 e 2 diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom, junto a este. 20 anos atrás, uma derrota terrível. A arca foi levada. 30.000 homens morreram do povo de Israel. Mas agora é diferente. Agora a ação de Deus é notável ali no meio daquele povo. E ele dá aquele triunfo maravilhoso. Devemos garantir que as vitórias que Deus nos deu jamais serão esquecidas. Eu quero que você comece a forçar a sua memória aí para lembrar de vitórias que você teve. Lá no passado, ou agora no passado mais recente. Por quê? Porque isso nos leva a glorificar a Deus. E nos leva a um ânimo muito grande. Então, como diz o texto, Samuel escolheu uma pedra, a colocou ali e a chamou de Ebenezer. 3 significados sobre esse ato e também sobre a colocação dessa pedra ali naquele local. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Então, aquela pedra, em primeiro lugar, era um sinal de vitória. Aquela pedra era um sinal de vitória. Por quê? As dificuldades foram grandes. O exército filisteu era um exército poderoso, ele era um especialista no ferro, então eles tinham muitas armas especiais que o povo de Israel não tinha. Mas Deus socorreu o seu povo. Diz o texto que o Senhor mandou trovões, raios, e os filisteus foram destruídos.
E aqueles que sobraram foram perseguidos pelos soldados de Israel. Então aquela pedra, queridos, trazia um grande auxílio para que o povo se lembrasse da ação de Deus naquele dia, em destruir aquele exército. Então, muitas vezes, a gente lembrar, por isso que eu pedi a todos que forçassem a sua memória para lembrar a bênção do passado, porque quando nós lembramos essas bênçãos que trouxeram mudanças para a nossa vida, e serve de encorajamento para o presente. Serve de encorajamento para o presente. Porque essas lembranças nos trazem à memória as vitórias do passado. E assim vamos recuperar a confiança e a força que precisamos no presente. Então, todas as vezes que as pessoas passavam por aquele local, que viam aquela pedra, elas iam se lembrar de que exatamente ali os filisteus foram derrotados pelo Senhor. Ação poderosa de Deus. E o versículo 13 do nosso texto diz assim: nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então, queridos, aquela pedra é como se fosse um título de campeão. Né? Nosso reverendo Paulo Sérgio é campeão, tem muitos títulos, né? Muitos troféus. Então, quando você ganha um título, você ganha um troféu, você conquista, e nunca mais pode ser tirado de você. Então, ali estava a pedra simbolizando o troféu da vitória de Israel sobre os filisteus, debaixo do poder de Deus. E aquilo que Deus nos dá, as bênçãos que Ele nos dá, Ele jamais volta atrás. Veja o que Paulo diz em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, queridos, eu não sei qual foi a sua grande vitória, a última grande vitória sua. Eu listei algumas coisas aqui que acontecem no dia a dia da vida da igreja. Primeiro, um diploma importante conquistado. Eu vi agora, essa semana, algumas pessoas lá de Minas, de Ipatinga, me mandando, olha, eu terminei o curso de psicologia. Pessoas já com a idade até não tão avançada quanto a minha, mas bem mais maduras, né? Falei, que coisa boa, um diploma conquistado. Um imóvel comprado. Conseguiu comprar sua casa, conseguiu comprar seu apartamento. No interior é casa, na capital é apartamento, né? Conseguiu comprar um carro novo, que o seu carro já estava bem usado, né? Bem velhinho. Conseguiu um carro novo para dar mais conforto à família. Um casamento realizado. Um filho que nasceu. Daqui uns dias vamos ter muitos filhos nascendo aqui na igreja, para a glória de Deus. Uma viagem missionária. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de fazer uma viagem missionária. Em 2007, nós fizemos uma viagem missionária para Dourados, para a Missão Caiuá, passamos lá 10 dias. E todos os dias nós tínhamos trabalho de manhã, à tarde e à noite, cada dia numa etnia diferente dos nossos irmãos índios lá, congregações diferentes. Que coisa maravilhosa! Um sonho realizado. Uma missão realizada, você recebeu um compromisso, você conseguiu cumprir da melhor maneira possível. Uma ajuda relevante que você deu ao próximo, e você abençoou a vida do seu próximo. Uma pessoa resgatada, e também uma pessoa liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo, usando você como instrumento de evangelização. Quais são os sinais de vitórias na sua vida? E na vida da nossa igreja? Quais são?
os sinais de vitória. Ao olharmos para trás, nós podemos nos alegrar com a história de bênçãos que foram conquistadas. Bênçãos que o inimigo jamais poderá tomar. São grandes avanços na nossa vida e grandes obras realizadas e jamais podem ser desfeitos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra era um sinal de vitória. As pessoas precisavam lá falar, foi aqui que o Senhor destruiu o exército filisteu e nós fomos vitoriosos. Então, sinal de vitória. A segunda coisa que aparece que os textos nos ensinam, que aquela pedra também era um altar de gratidão. Um altar de gratidão. Por quê? As pessoas, ao passarem por ali, iam se lembrar de que o Senhor mandou trovões, relâmpagos, raios, e destruiu, expulsou os filisteus. Então iam fazer o quê? Adorar a Deus. Ali era também um altar. Aqui nós temos de adorar a Deus, porque aqui Deus fez uma grande obra na vida do nosso povo. Irmãos, com muita tristeza nós vemos muitas pessoas reclamando da vida e reclamando até do próprio Deus. Por quê? Esquecem daquilo que o Senhor fez por eles. Esquecem as grandes bênçãos, se tornam pessoas amargas, pessoas insatisfeitas e pessoas ingratas. Esqueceu. Pensa que Deus está contra. Um dos nossos campos, campo missionário, nós tínhamos um irmão que o lote dele era um dos melhores que tinha. Produzia tudo coisa boa, mas ele era uma pessoa que só sabia reclamar. A gente chegava lá na casinha dele, na pequeno lote dele lá, e ele só reclamava. Ah, mas isso não deu certo, que aquilo não deu certo. Mas o pomar dele estava produzindo frutas de primeira qualidade. Sua roça de mandioca e de arroz estava produzindo muito bem, mas ele estava reclamando. Sempre reclamando. E o nosso pastor, chefe do campo, dizia que ele era um chorão. Camargo, dia tal você vai estar escalado para ir lá pregar no Chorão. Eu já sabia onde era, né? Então, dia tal eu ia pregar lá no culto. Nós tínhamos lá um ponto de pregação. Uma pergunta: você tem um diário onde você registra as bênçãos de Deus na sua vida? Você registra lá, olha, tal dia recebi essa bênção, hoje eu recebi essa bênção. Está registrado? Ou cai no esquecimento? Não podemos nos esquecer do que Ele tem feito por nós, como diz o nosso hino. Conta as bênçãos, como é que diz o nosso hino, o refrão? Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las, todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Você tem um diário onde você anota as suas bênçãos. Ebenezer, pedra de ajuda. Aquela pedra era um altar de gratidão a Deus. Lembre-se das bênçãos que o Senhor tem dado na sua vida e agradeça a Ele. Preste a Ele um culto, todo dia, toda hora. A hora que você lembrar das bênçãos, Senhor, eu quero te adorar agora porque o Senhor fez isso comigo. E você não vai ser essa pessoa ranzinza, reclamona, chorona, né? Que fica reclamando de tudo, de todos, mas você vai ter um coração cheio de gratidão. Em terceiro e último lugar, aquela pedra impulsionava a fé. Irmãos, já pensaram a alegria daquele povo quando passava por ali? Nós temos um Deus, e nós temos um Deus que é poderoso, e nós temos um Deus que nos livra dos nossos inimigos mais poderosos.
Nós temos um Deus que manda raios, trovões e terremotos e acaba com o exército inimigo. Então aquilo impulsionava a fé no coração daquelas pessoas. Então, queridos, quando nós olhamos para as bênçãos do Senhor, para as grandes conquistas, para os grandes avanços da nossa vida, mas nós nos abrimos para entender o poder de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Então esse é o efeito que o testemunho causa nos ouvintes, desperta a fé em seus corações. É maravilhoso ouvir o testemunho. Eu gosto demais de ouvir o testemunho das pessoas. Cada um tem o seu testemunho pessoal. Porque quando a gente ouve alguém falar de algo que Deus fez na vida dele, que ele impulsiona a nossa fé. Fala, esse é o meu Deus. Falei isso com o nosso presbítero Zé do Carmo hoje. Quando ele me deu alguns resultados dos exames dele, eu falei, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está agindo, né? Eu fiz questão de convidar a Giovana para cantar, porque no sábado passado o pai dela deu um testemunho sobre a vida dela, quando nós estávamos lá no acampamento. Os médicos não davam nada pela vida dela. E ela está aí, essa bênção hoje. Isso é testemunho. Então, aquela pedra impulsionava a fé daqueles que passavam por ali. Por isso, irmãos queridos, nós precisamos sempre dar os nossos testemunhos pessoais. Nós precisamos sempre contar das bênçãos e das conquistas, dos avanços que o Senhor operou na nossa vida e na nossa história, que isso vai fazer o quê? Vai abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a pessoa fala, se Deus fez isso por você, vai fazer por mim também. Você fala, com certeza vai. Esse é o Deus a quem nós servimos. E também a nossa fé é renovada. Portanto, aquela pedra impulsionava a fé daqueles que passavam por ali. E que nós possamos, queridos, viver daqui para frente de fé, em fé, como diz a palavra de Deus. Eu concluo com alguns desafios. Reverendo Hernandes, comentando essa palavra Ebenezer, ele diz que nós devemos olhar o cuidado de Deus em 3 ângulos. Primeiro, quanto ao passado. Deus lutou as nossas guerras, Deus tomou em suas mãos as nossas causas e nos deu consagradoras vitórias. Se estamos aqui, é porque Ele nos sustentou com a sua forte e poderosa mão. Então, quanto ao passado. Quanto ao presente, temos a presença de Deus a nos fortalecer, a nos reanimar. Ele é como a sombra à nossa direita. Ele não cochila nem dorme, diz o Salmo. Ele vela por nós e nos carrega em seus braços onipotentes. É o presente. E quanto ao futuro, ele diz assim, temos as ricas e gloriosas promessas de Deus. Ele é fiel para cumpri-las, e numa delas cairá por terra. Então você vai dizer comigo, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Está muito fraco. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. E como diz o pastor Rossi, vamos falar um amém calvinista aqui? Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, ao garantir a memória das vitórias que Deus nos dá, então nós estamos fazendo o quê? Testemunhando o sinal da nossa vitória. Aquela pedra, quando eles olhavam, era o sinal de quê? De uma grande vitória. A segunda coisa, quando nós testemunhamos, nós estamos erguendo ao Senhor um altar de gratidão. Vamos ter sempre uma vida grata a Deus e não uma vida de reclamações. E em último lugar, quando nós testemunhamos,
nós vamos impulsionar a fé daqueles que estão ao nosso redor. E como pessoas, e como igrejas, estaremos prontos para aceitar desafios maiores. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero um desafio maior na minha vida. Muitas vezes nossa vida se torna uma rotina, algo cansativo. Fala assim: Senhor, eu quero um desafio novo e grande ainda. Desafio daquele que eu vou gastar muita energia para cumprir, mas para a glória do nome do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não nos esqueçamos das bênçãos divinas. Feche seu olho, vamos orar. Se você relembrou as bênçãos divinas, glorifique o Senhor no instante através da sua oração. Se você está precisando de uma bênção divina, fala com ele: Senhor, eu preciso dessa bênção. Mas principalmente agradecendo, adorando e cultuando o Senhor por aquilo que Ele tem feito. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Porque fatos extraordinários como esses foram registrados na Tua palavra, Pai. Foram registrados para a gente tomar conhecimento e assim termos uma vida totalmente dependente do Senhor. Pai, o Senhor é um Deus que nos tem dado vitórias. Muitas vezes nós não reconhecemos isso, nós somos ingratos, só sabemos reclamar. Pai, nós servimos a um Deus que quer ser adorado por nós, que tem dentro de nós um altar de adoração, que é o nosso coração, onde está sentado no trono o Senhor Jesus Cristo, onde está administrando a nossa vida o Deus Espírito Santo. Pai querido, que nós possamos, com a nossa vida, com os nossos atos, com as bênçãos recebidas do Senhor, ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, impulsionando a fé daqueles que já creem no Senhor e chamando a atenção daqueles que não creem para que venham a ter uma experiência com o Senhor. Pai, usa a Tua igreja. Pai, lança diante dos nossos corações grandes desafios. E assim, ó Pai, vamos ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Como nossa querida irmã Giovana cantou. Uma vida consagrada ao Senhor. E toda honra, toda glória, todo louvor, seja ao nome do Senhor. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos e te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.